Bem com o Pão. Olá, irmãos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que está assistindo a programação hoje às 22 horas. Também temos reprises do De Bem com o Pão durante a tarde. Assista e fique ligado na TV Menorá. São muitas programações que você tem à disposição para que todo esse material, para que toda essa palavra do Senhor produza edificação em você e através desse veículo que é a TV Menorá. Hoje participando aqui do De Bem com Pão conosco, o irmão Reginaldo e a irmã Simone, né? Para trazerem um pouquinho mais das suas experiências que eles têm através de tudo aquilo que eles têm recebido de alimento através dessa casa, através do alimento servido à casa de Judá, né? E aí nós temos muitos alimentos, o irmão já tem um trabalho de evangelista há muito tempo também, né? A irmã Simone já pegou esse embalo lomba abaixo nesse trabalho também, né? Trazendo a embalada para que faça todo esse trabalho junto ao Senhor, para que a salvação chegue a todos os seus eleitos, né? A todos os chamados do Senhor, né? Então nós estamos trabalhando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais aqui através do De Bem com o Pão. Quem está de bem com o pão, está de bem com o Cristo, porque Cristo é o pão da vida. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre os materiais que os irmãos têm acessado, têm trazido assim a edificação para eles, que eles têm conseguido se alimentar, né? Que os alimentos são variados, né, irmão? Nós temos aí TV, CDs, DVDs, apostilas, livros. Não falta. E a assim, internet todo o tempo também não falta, né? Inclusive um dia desses que eu encontrei o apóstolo, ele falou que quem não tem a TV, quem não se alimenta, é difícil, porque o tempo é curto, né? Então você tem que passar a estar ouvindo na sua casa as ministrações, no porque a guerra espiritual é muito grande, né? Então tu te sente incomodado se tu não tiver alimento, para responder no momento do ataque espiritual, no mesmo instante, tu tendo o alimento, tu consegue suportar. e que dureza, né, da nossa, muitas vezes com relação a esse alimento. Eu estava lendo até na apostila que a gente, previamente aqui nós já falamos, vamos falar um pouquinho sobre a apostila Esposa e Modelação, né? E lá diz que dureza é, né, do homem que ele não consegue se alimentar, não consegue buscar esse alimento, não consegue trazer essa edificação do Senhor, porque está na natureza dele, né? Sim. Paulo já dizia, né, que ele não faz o bem que quer, né? Faz o mal que não quer, porque o pecado ainda habita na carne, então ele não consegue fazer tudo isso. E a Simone, aqui como mãe, né, sabe dizer o quanto importante é para que a gente alimente assim os nossos filhos. E o nosso espírito, né, o Espírito de Deus está ali, precisa também ser alimentado. E a gente sabe daí o que é necessário, né, irmã? Assim, o quanto cuidado tem que ter para que, por exemplo, um filho precisa estar bem alimentado. E o Filho de Deus que habita dentro de nós, que é o nosso Rei, que está em crescimento dentro de nós, né? Que é o Espírito Santo, também precisa ser alimentado, né? E a gente tem essa dificuldade, porque a comida natural a gente consegue chegar lá e dizer assim, não, tu precisa comer de manhã, comer de meio-dia, também precisa um lanchinho e depois à noite, né? E no espiritual, como é que a gente faz, né? Tem que buscar, se não buscar, não consegue. A gente diz assim, não, eu já fui no culto domingo, né? E aí, pá, a gente pensa que tá alimentado, né? Aí tá aquele ser espiritual raquítico dentro da gente, porque esses dias também, através de um depoimento do irmão disse assim, que o Senhor nos chama para que a gente distribua, para que a gente dê. Ele nos chama até de vasos, né? Para que a unção que Ele nos preenche, a gente consiga distribuir. Agora, como é que a gente vai dar alguma coisa do Senhor se a gente não se a gente não tem aquilo, né? Então aí fica um pouquinho, vou deixar para os irmãos falar aqui, que senão eles toma conta do espaço e não deixa os irmãos falar, né? E aí, irmão? Tá, então assim, o que me chamou a atenção, né, que o irmão comentou, né, que a Simone já vem ladeira abaixo, né? E é uma grande verdade, se nós quisermos receber do Senhor, realmente a gente tem que abaixar cada vez mais, compreender lá Mateus 16, 24, diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e orar e agradecer pela bênção do casamento, porque verdadeiramente é um mistério, são duas pessoas coabitando juntas, com todos os seus problemas naturais já vindo dessa natureza pecaminosa que possuímos, né? Então nos exacerbamos, né? Nos machucamos, mas quando estamos alimentados, imediatamente o Senhor é o remédio e é a cura. Né? Que todos assim, em nome de Jesus,
que vieram para a Igreja do Senhor, que se alimentam do Evangelho do Reino, compreendam e amem os seus cônjuges, porque eles verdadeiramente são a libertação da casta pecaminosa, são a libertação de Satanás para que você encontre o reino, porque você se nega, você passa a amar o outro porque o Cristo também habita nele. Em nome de Jesus, que toda a igreja possa compreender esse mistério do matrimônio para assim executar o ministério de Deus na terra. Amém? Amém. E aí, irmão Simone, o que diz para nós com respeito a tudo isso que nós estamos aqui trazendo, né? É também o que o irmão está trazendo com respeito ao matrimônio e tudo aquilo que a irmã tem aprendido junto do Senhor, na casa do Senhor, recebido essa instrução, esse conhecimento que traz a sabedoria, né? E o discernimento da voz do Senhor, né? Amém. Bom, eu vou dizer assim que o Senhor é maravilhoso. Eu nunca imaginei que uma obra, que um livro como esse... foi a primeira indicação que eu recebi do Senhor logo que entrei, né, que aceitei o Senhor, e eu nunca imaginei que esse livro fosse trabalhar tanto na minha vida, porque o Senhor sabia, né, que eu pedia muito um esposo, mas na minha ideia, no meu conhecimento que eu tinha como conhecimento de matrimônio, não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor vem me ensinando através desse livro. Então é um trabalhar, um operar todos os dias na minha vida, e foi a primeira apostila que o pastor me indicou quando eu fui solicitar uma oração para ele. Nem era casada ainda, né? Pensei, mas o Senhor me deu a esposa em modelação, vai me trazer um marido, né? Fiquei muito feliz, peguei aquele livro e devorei assim na primeira, rapidamente, mas nunca imaginando assim que cada parte dele trabalha profundamente em mim, e o quanto é difícil, e a gente, nesse caminhar, nesse trabalhar da nossa vida, que na verdade eu vejo assim, o Senhor tem me mostrado que esposa em modelação não é só um momento ou uma situação, vai ser durante toda a minha vida com Ele. Eu vou estar sempre sendo modelada, porque eu tenho ainda carências, tenho dificuldades. O Senhor me mostra isso todos os dias, quando eu penso que eu dominei, às vezes aquilo, o Senhor traz uma situação que revela que eu não estou ainda preparada como eu imagino. Então, a parte assim que me mostra na minha vida, no dia a dia, muito, né? E tem um versículo que está em Filipenses 2:13, né, que fala ali que muitas vezes eu queria muito isso, eu estava numa ansiedade, e o Senhor mostra que é Ele que faz, é Ele que efetua tudo em mim. Então, quando eu menos espero, eu estou agindo de uma forma diferente. Então, o Senhor me constrange, me mostra coisas assim maravilhosas, que eu olho para trás e vejo assim, numa outra situação eu ia agir diferente. Hoje eu vejo que o Senhor já trabalhou isso em mim, que eu já estou vendo de outra forma, e quanto benefício isso me traz no crescimento espiritual comigo, com meu esposo, com meus filhos, em tudo, né? Então, eu vejo que não é eu que vou mudar, e não adianta eu ficar ansiosa, mas eu levo ao Senhor todas as minhas necessidades, todas as minhas carências, mesmo quando eu ofendo o Senhor, né, com o meu esposo, com meus filhos, e Ele rapidamente responde assim. Então, é um livro de cabeceira, desde que eu recebi, e eu tenho ele assim com muito carinho, né, porque todas as coisas que acontecem no meu dia a dia, como esposa, como mãe, como com a minha vizinhança, né, com o meu próximo, com meus irmãos, ele está sempre me ensinando. Eu acho que é o carro-chefe, assim, não tenho certeza, para a gente ter um bom relacionamento com Cristo, né, e aprender todos os dias e buscar ali. Então, o livro está na cabeceira, está na bolsa, está sempre junto, né? Quando a gente sente que ofende, que cai, que peca, tu corre ali, ele sempre tem o modelo daquilo que é um matrimônio. E nós participamos de uma ministração em Viamão que falava sobre matrimônio, e essa ministração também o Senhor me revelou muitas coisas, assim, que quando a gente casa, né, a gente pensa que está esperando que o outro vai te trazer um monte de coisa, e na verdade é uma caixinha de surpresa, né? Tu tá ali para fazer o outro feliz. Tu não conhece a natureza dele, nem ele conhece a tua natureza, e então ali vem a submissão, vem a obediência, e o Senhor traz assim um galardão de gratificações quando a gente se submete, quando a gente obedece como esposa, como mãe, sabe? Então,
nas pequenas coisas do dia a dia, assim, o Senhor tem revelado muito isso para mim, que matrimônio é uma coisa difícil, mas está em primeiro lugar a obediência, a submissão, em realmente ter o marido como cabeça, né? Se submeter a isso, se sujeitar. E essa foi a parte mais difícil para mim dentro do matrimônio, porque eu já vivia sozinha há muito tempo, eu que fazia todas as coisas, eu que resolvia, eu que acontecia, e de repente ele me dá um marido onde eu tenho que me submeter, tenho que esperar, tenho que... Então, todas as áreas, assim, foi maravilhoso e eu tenho aprendido muito nesse sentido aí, com esse estudo, né? Sempre, não me desgrudo dele, eu tenho um carinho muito grande por esse material. Amém? Então tá aí o material Esposa em Modelação, né? E nesse material também, né, irmãos, está contido assim, nas entrelinhas de quem vai lá buscar esse material, porque o irmão também tá aí o evangelismo, o batismo também tá nesse veio, né, do trabalho para o Senhor. E aí os irmãos disseram, não, mas eu estou preparado porque eu sei que, eu ouvi um relato esses dias do irmão, né? Eu sei que não vai acabar meus problemas, né? E porque daqui para frente vai ter. E aí eu disse para ele assim, irmão, na realidade os teus problemas vão acabar. O que vai acontecer depois do batismo é que tu começa uma preparação, a produção da esposa idônea. Né? E aí tu vai ter bênçãos e tribulações, mas que não são mais problema, né? São só preparativos para que você se torne a esposa idônea. Porque através do batismo a gente ganha a refiliação, e através da refiliação o Senhor já começa a produzir, né, a esposa para o marido, né? Nós, a sua igreja, para o Cristo. Né? E aí a gente começa com essa preparação, né? E o principal, realmente, eu creio, da nossa dificuldade que a gente tem é por causa dessa natureza que é um terror, né? Natureza rixosa. Que barbaridade, não nos deixa desapegado, né? Nesse seminário que teve em Viamão, o interessante é que o apóstolo usou um termo que nesse tempo todo eu nunca tinha visto ele usar. Ele diz assim, que como está difícil para Cristo ir morar com uma mulher rixosa, que se queixa. E somos nós quando murmuramos, quando nos achamos coitadinhos, né? Então aí o marido está olhando ali, pronto para abençoar, mas a mulher está sempre se queixando, nunca toma posição. E outra coisa fundamental é sofrer por obedecer, não padecer sofrendo. Então os irmãos às vezes esquecem que o sofrimento é bênção, porque tu está sofrendo, né, para receber a obediência. Aí se tu te levanta contra o teu marido, Cristo Jesus, o que ocorre? Tu começa a padecer sofrendo, porque ele não vai abençoar a esposa rixosa. Então a gente tem que pensar, né? Quem sou eu, né? O que eu estou fazendo na casa do Senhor? Eu tenho só conhecimento, ou quero que o conhecimento desça a ponto de ser vida mesmo, né? Em expressão. Eu gosto muito de uma passagem que tem em Deuteronômio 6, que diz que essas palavras que hoje te ordeno, te serão como frontal entre os olhos. Então eu peço assim para que todo o povo, e a mim também, que cresçamos cada vez mais e tenhamos já em nossos olhos a resposta em espírito contrário àquilo que nós estamos fazendo contra o Senhor. Porque isso é o que vai fazer com que nós sejamos uma esposa modelada. Porque senão nós somos uma esposa, a maquiagem toda borrada, né? Sempre desalinhada, os cabelos. Nunca podemos chegar na presença do Senhor e dizer, eis-me aqui, né? Porque estamos cheios de rixas, né? O perdão também é uma das coisas que o cristão, ao invés de imediatamente já não deixar com que aquela semente de mágoa produza um fruto indesejável para o Senhor, imediatamente arrependa-se para que possa fluir o Espírito Santo de Deus na esposa. Amém? Amém. Isso que o irmão está trazendo, e que também que a irmã trouxe, agora eu vi assim, bateu um pouco de encontro, né, com relação, porque a esposa em modelação fala muito para nós exatamente de nós nos prepararmos, né, para Cristo. E ali essa produção que promove.
E a grande dificuldade é nós sabermos exatamente dar vazão ao Cristo e deixar que Cristo vá à nossa frente, né? E aí essa é a grande dificuldade, porque exatamente como a irmã trouxe no casamento, assim somos nós cristãos que também viemos para a igreja, né? A gente olha assim, agora eu tenho Cristo, agora eu tenho marido, agora tá tudo certo, agora ele vai fazer tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, tudo que eu quero, que eu não tinha força para fazer sozinho. Então agora eu estou lá com o Todo-Poderoso, né? O que tem autoridade tanto no céu como na terra. Estou feito, agora todos os meus anseios serão alcançados, né? E aí Cristo vai para a igreja com essa necessidade. E aí o que o Cristo nos diz através do matrimônio, né? Que a gente vai, ó, sabe a tua natureza? Pois é, tu vai ter que negar a tua natureza. Ah, e tem mais, sabe a natureza do outro? Tu vai ter que ter paciência e amor para suportar. Porque o outro também vem com a sua natureza, né? Claro. Isso eu vi nesse seminário que participamos lá em Viamão, que eu queria muito ser uma auxiliadora idônea, né? E a gente tem por hábito da velha natureza ter como base os conhecimentos que a gente tinha de matrimônio, né? E aí tu fica buscando naquela velha criatura. E o Senhor me constrangeu, ele me disse, não, eis que tu é nova criatura, eu vou te ensinar a ser uma nova esposa. E tudo é diferente, nada disso que tu pensa eu vou aproveitar, ou eu vou querer, ou vai servir para o teu matrimônio. Então, eu comecei a olhar com olhos diferentes, realmente, né? E eu clamei ao Senhor, porque só o poder dele para mudar isso em mim, eu ser essa auxiliadora que ele espera de mim, né? E eu me disponho a ser. Então, essa velha criatura tem que morrer, né? Eu pensei, não tem nada a ver. Então, muitas vezes, quando eu me levanto contra o meu marido, assim, por algumas situações que eu tenho de base, que eu conheci, o Senhor logo me diz, isso aí não vale nada, isso não presta. Então, é maravilhoso estar participando dessa vida com Cristo. Tem um louvor que me chamou a atenção dias depois do batismo, eu correndo, e ele diz que as expectativas terrenas Deus não vai, né, realizar. Então, nós temos que ter expectativas espirituais. No momento que nós ficarmos, como diz Mateus 6,33, a gente começa a ter povo de Deus, ó povo de Deus, tenha fé. Quando nós começamos a viver o Mateus 6,33, nós começamos a receber coisas que a gente acha que nem merece. Amém? Porque a gente sabe, a gente conhece a nossa natureza. E o Senhor conhece a nossa caixinha preta, né? O que está oculto em nós. Mas quando nós passamos a amar verdadeiramente o Senhor, sem hipocrisia, porque se nós lemos lá em Romanos 12:9, que o amor seja sem hipocrisia, e Deus olha no nosso coração e vê esse amor, Ele modela a nós, modela a nossa esposa, modela os nossos filhos, modela o nosso social, o trabalho, modela a própria igreja, porque aí nós passamos a ver os irmãos como cooperadores também em Cristo Jesus, a necessidade daquele irmão que está carente numa área, que é uma necessidade que tu tem de buscar mais para poder suprir a ti e o teu irmão. Então tu começa a compreender o amor de Deus, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Então é a única forma que nós temos de continuar e não apostatar. Porque a apostasia vem quando eu acho que tenho direitos, quando eu estou vivendo só no conhecimento, eu perco a vida. Todos os atos, tudo que ocorre na igreja, e eu não olhar por Cristo, eu estou olhando para as ondas, estou olhando para os ventos e não vou conseguir continuar na caminhada, porque não estou olhando e vivendo o objetivo. Então eu me regozijo, sabe, até mesmo quando peco com a minha esposa, ou sou grosseiro em algumas áreas, porque ali o Senhor diz sempre assim, é assim que eu disse? E aquilo me constrange, que na hora eu peço perdão, sabe? E isso é o instrumento, o teu cônjuge é o teu instrumento para te levar para o Espírito. Quando há alguma contenda, que sabemos que contenda é trevas, e naquele momento que você quer se expressar, não há o recebimento do outro, como esposa, aprenda em silêncio. Vai para o joelho, te abraça no teu irmão vaso lá no banheiro, né? Ora, certo? Espera que as maravilhas do Senhor é assim, é instantâneo, gente.
sabe? O que todo da igreja é o conhecer e não dar vazão para o Santo Espírito de Deus operar eficazmente e imediatamente. Porque se o Senhor vem e ele tem pressa, como é que ele vai achar uma igreja totalmente fora do propósito? Ele tem que mandar a tribulação. Louvado seja o Senhor que manda a tribulação, que manda as dificuldades, porque ele já nos deu o pão vivo que do céu desceu para que nós corramos a ele, nos alimentamos e expressamos. E assim nós vamos sentir um regozijo, como diz lá em Gálatas, a gente vai ver, pá, mas não sou eu mais mesmo, né? É o Cristo, porque eu por mim, né? E aí eu digo, não, mas eu vou dar uma ajudinha em mim mesmo, vou tentar. Aí o Senhor vem no teu ouvido assim, bah, que vergonha, né? Tu sabe que não é para agir assim, né? Que vergonha, né? Nós temos esse, quem não tem o Santo Espírito falando consigo, né? O intuindo, né? Dando a sua consciência. Então que nós venhamos aclamar e amar esse matrimônio com Cristo. Amém? Tem até uma ministração, irmão, que na apostila Esposa e Modelação, que fala, o vento produz ondas. E ali nos ensina nessa ministração de que nós devemos acordar o Senhor e não tomar por conta, nós queremos fazer as coisas, né? Porque enquanto estava lá naquela ministração que fala, se eu não me engano é do capítulo 4 de Marcos, né? Que fala de acordar o Jesus no barco, né? Então nós somos a igreja, o Senhor habita dentro de nós, né? Aí tá lá batendo onda, batendo vento, não, deixa para mim, que agora eu vou resolver, eu tiro a vela para cá, ponho para lá, eu viro o barco de direção e eu faço, e daí diz, não, você tem que acordar o Cristo, porque o Cristo é que faz sanar todas essas coisas, né? E aí sim a gente aprender, porque enquanto a gente tiver com esse ímpeto, que nem o irmão disse, né? Aí vem, a gente vai lá, responde, não, aqui ó, é assim que é comigo e deu, né? E a gente vê, não, peraí, é assim que eu fiz ou não? Como é que funciona? É assim. Nós temos uma tática em relação a isso, né? Que a gente combinou entre nós, assim, cada vez que tem uma onda que está soprando alguma coisa negativa, a gente pergunta se isso está nos dividindo de Deus. Amém. A gente termina com isso no mesmo momento, né? A gente ora e clama ao Senhor para que aquilo se afaste. E isso tem operado maravilhas no nosso relacionamento. Porque cada vez que a gente sente que alguma coisa se levanta e que a gente fica numa contenda, ou que fica alguma situação que vai nos levar para longe ou nos deixar com medo, a gente pergunta, isso vai nos dividir de Deus? Então vamos acabar com isso agora, não serve. Isso aí. Que bate com a palavra aquela que diz, né? Examinai-vos a vós mesmos, né? E a gente vai ver o que está aqui dentro. Está vindo do Senhor ou não? E aí sim, né? Porque assim, ó, a palavra, às vezes tem palavras assim muito simples que nós nos esquecemos, o Senhor traz agora, que diz assim, ó, orai e vigiai. E Tessalonicenses diz também, né? Orai sem cessar. Mas tu tem que vigiar. Então, não vai vigiar o outro, tu vai vigiar a ti. Para de querer vigiar o outro, né? Vigia o que tu está saindo, o que tu está falando. Então, no momento que nós vamos fazer algo e há uma discordância, realmente, nós dois já nos oramos assim, e isso está nos dividindo. É mesmo, a gente ora e aquilo cessa e daqui a pouco vem pela fé o caminho que o Senhor quer dar. Porque senão entra a razão dela, e a minha razão é um trapo de imundícia, como diz, né? Porque razão, eu quero me justificar. Então, quando entra a fé no Senhor, porque a mim cabe todas as coisas, né? O Senhor diz, né? Não temais, né? Sou eu sou, agindo eu, quem impedirá, né? Então nós dissemos, Senhor, age por nós, vence por nós, e aquilo imediatamente, realmente vai ladeira abaixo, que eu vou usar muito isso que o irmão disse, e a gente fica por terra e diz, que maravilha, né? Que maravilha, Senhor, sabe? Então, nós temos que ter amor, paixão pelo Senhor, né? Porque Ele tem amor por nós, para que sejamos transformados. Ninguém está pronto, né? Essa é a realidade. Hoje eu acordo assim todos os dias e digo, amém, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu Santo Espírito, possa nos capacitar a viver essa etapa do dia, né? Com a Tua presença, né? Que nós não venhamos nos desviar, porque é muito fácil, né, irmão? Nossa, assim, se tu não está vigiando, não está ouvindo as ministrações, não está com ela incutidas em ti e examinando sempre os teus atos dia a dia, tu peca, com certeza. Então tá aí, irmãos, grandes dicas aqui dos irmãos, né?
você procurar aí já através do que à disposição, tanto na editora Vento Sul, como também no site expressãodaverdade.com.br, né? Que você pode tá buscando lá, expansão da verdade, desculpe aqui o trocadilho, né? expansãodaverdade.com.br, que os irmãos possam procurar também um material, o seminário de Viamão, né? Isso. Que falava, não sei se os irmãos... Sobre o matrimônio e esposa em modelação. E nunca se esqueçam que é com intensa tribulação que nós sempre receberemos a palavra da cruz. Se você não está em tribulação, você não está na cruz. Amém? E aí não está produzindo a esposa idônea, né? Porque aí a tribulação são ferramentas e atributos para que você seja produzido a esposa idônea. Com alegria, né, irmão? Também não vai ser uma esposa, passando tribulação, Senhor, que tribulação. Não, com alegria, porque o Senhor te dá a resposta e vai mostrar que tu não vive mais, que Ele vive. A tribulação tem que ser com alegria. Amém? E aí vocês têm muitas outras também ministrações que nós temos dentro da apostila, que hoje livro, já Esposa e Modelação, tudo. Bonitão, né? Que a gente diz, a velha natureza não come só com o estômago, também com os olhos, né? Aí olha aquele livro bonito, agora tudo, né? Ali tá mesmo. Aí, olha, e é a base, é um carro-chefe, sabe? Ali você vai, dentro da Esposa em Modelação, tem diversas outras ministrações benignas para o nosso crescimento. Não tem. Aí nós temos lá, para citar algumas, esposa e mãe, né? Como a gente comentou aqui, né? De como alimentar o filho varão que habita dentro da gente. Razão e fé, para tirar todas essas coisas de saber, né? A gente às vezes pensa, não, mas isso aqui tá certo ou errado? Não, meu filho, não é pelo certo e errado, é pelo que Deus quer produzir em ti, né? Tem lá o Vento dos Anos que a gente falou, né? A palavra da cruz, 2 famílias, para saber qual é a expectativa, né? Isso aí, mas esse aprendendo em silêncio, meu Deus do céu. Para quem é sanguíneo ou colérico, então, quando lembra do aprendendo em silêncio, amém, eu sou esposa. E justamente, então, olha, gente, tudo de bom. Tudo de bom, olha, não tem, são encontros e mais encontros. Vai chegar um encontro da igreja que nós vamos ficar petrificados, assim, não querendo sair, só dizendo, Jesus já está chegando aí. Porque não tem melhor lugar, não tem a melhor emoção espiritual e verdadeira, genuína, a vida, mas não no conhecimento, povo, é na expressão. Por isso que a gente tem que nos gloriar na tribulação, alegrai-vos, como dizem em Filipenses, e escrever uma placa visual no peito do teu irmão, da tua esposa, em obras. Amém? Filipenses 1,6, né? E ele vai terminar. Uma vez eu estava assim, querendo me amargurar com a esposa, né? E estava levando a filha para Porto Alegre, assim, eu digo, não é fácil. E não conversamos nada. Aí a filha só disse assim, está tudo pronto. Aquilo me deu uma alegria, porque o Espírito me trouxe a realidade. Gente, está tudo pronto. Se vocês meditarem nisso, está tudo pronto. Ela simplesmente, uma frase assim, eu amei aquilo e amei a esposa com tudo que nós tínhamos ainda. E não era com a esposa, era a filha. E aí eu digo, está tudo pronto mesmo. Amém? Que o Senhor já te deu a bênção. É só olhar para Ele. A gente precisa se dispor a estar em obras e crer no poder restaurador do Senhor. Amém. Então tá aí, irmãos, que bênção. Nós aqui, desejosos de irmãos que somos, nós temos um desejo de anseio que nós possamos ter produzido em você, instigado você a buscar mais desse material, Esposa e Modelação, seminário sobre matrimônio que aconteceu em Viamão, né? E assim todos esses materiais que falam um pouquinho mais sobre o âmbito da família, né? Que em nome de Jesus tenha sido de bom proveito para você, a nossa expectativa aqui, para que você venha buscar mais esse material, venha consultar, venha comer mais do pão da vida, né? Ficamos por aqui, agradecemos a presença aqui da irmã Simone, do irmão Reginaldo aqui conosco, e vamos terminando por aqui, porque eu também tenho que fazer uns concertos, claro. Depois todos se falar, eu tenho que ir para casa e fazer uns concertos, né? Ficamos, sempre, né? Ficamos por aqui e até o próximo programa. De bem com o pão.